Olá, sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Além da Psiquiatria. Peço licença para eu entrar na sua casa, no seu consultório, ou seja lá de onde você estiver me assistindo. O assunto que vamos começar a tratar agora é um assunto que praticamente todo mundo já reconhece a importância. É um assunto que o psicólogo precisa dominar se ele quiser ser um profissional verdadeiramente completo, mas ao mesmo tempo é um assunto que infelizmente ainda é tratado com muitos tabus e que na maioria das vezes é ensinado a você de uma forma muito mais burocrática e complicada do que deveria ser. Na apresentação de hoje eu vou repassar com vocês a relevância desse tema, vou te mostrar as principais barreiras que impedem que vocês psicólogos dominem esse assunto e vou explicar qual é, de acordo com a minha própria opinião, a maneira correta de se aprender psicofarmacologia. Esse aprendizado eu concordo que ele deve ser denso e bem completo, mas se ele não for descomplicado e principalmente se não for direcionado para a sua prática clínica, não vai fazer o menor sentido. Obviamente, eu respeito muito o tempo de cada um de vocês que está aí, então eu prometo que eu vou trazer bastante conteúdo nessa aula e que vocês já vão sair da apresentação de agora com entendimento em psicofarmacologia diferente do que vocês têm até então. Mas, por outro lado, para a gente conseguir aproveitar bastante um curto intervalo de tempo, eu vou pedir a atenção total de vocês, total atenção que vocês puderem e tiverem dispostos a dedicar a mim um pouquinho. Meu nome é Pedro Freitas Mello, eu sou médico, eu sou formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, residente em psiquiatria e fundador do projeto Além da Psiquiatria. Esse projeto, na realidade, é uma grande escola de capacitação continuada e que tem como objetivo tornar o atendimento em saúde mental cada vez mais humanizado e, ao mesmo tempo, cada vez mais eficiente, porque eu tenho convicção de que essas duas coisas têm que andar completamente ligadas uma na outra. Um dos principais braços do Além da Psiquiatria é trabalhar com psicólogos. Eu construí uma relação excepcional com vocês, porque desde o início da minha formação em psiquiatria, ainda lá durante a faculdade de medicina, eu fazia questão de dividir, discutir, alinhar os raciocínios diagnósticos e estratégias com cada psicólogo de cada paciente meu. O aprendizado que isso me deu, não preciso falar, né? É imensurável. Minha admiração e gratidão também são muito grandes por vocês. E ao mesmo tempo eu fui percebendo que as principais contribuições que eu poderia oferecer estavam relacionadas a duas principais coisas. A primeira era uma perspectiva mais biológica no raciocínio clínico, que é muito característico do curso de medicina e nem tanto do de psicologia, que às vezes era uma visão que trazia um olhar interessante para os casos que a gente conversava. E a segunda coisa era sobre facilitar o entendimento sobre o raciocínio farmacológico ideal em cada caso que a gente estava discutindo. Era uma outra coisa que eu conseguia perceber que eu contribuía. E aí, depois de alguns anos tendo essa troca de forma bastante consistente, veio essa ideia de ensinar a psicofarmacologia não de caso por caso, mas de uma forma completa, didática, estruturada, direcionada à prática clínica, sendo que a ideia final é fazer o psicólogo estar mais seguro para indicar e acompanhar o paciente em uso de medicação, desde a fase da adaptação até a fase de desmame e alta da psiquiatria. Esse projeto já vem dando bem certo, já são alguns milhares de psicólogos que me acompanham, e todo esse trabalho pode ser visto pelas minhas redes sociais, e essa aula de agora pode ser considerada inclusive uma aula inaugural de um treinamento sobre psicofarmacologia descomplicada para psicólogos. Então, dadas as apresentações e sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Nossa apresentação de hoje vai ser dividida em 3 tempos. No primeiro deles eu vou reforçar a relevância do assunto. No segundo eu vou elencar os principais obstáculos nesse aprendizado. E no terceiro momento eu vou te passar o que eu considero a solução para tudo isso. Então, primeiro de tudo, gente, eu gostaria que a gente já partisse da premissa de que o objetivo principal de todo psicólogo e psiquiatra é oferecer o melhor aos nossos pacientes. Mas, Pedro, nem todo profissional é assim, né? Ok, eu concordo. Só que o profissional que está pouco se lixando para o paciente dele provavelmente não está assistindo essa aula. Então, vamos dedicar esse tempo aqui a falar para você, profissional, que está verdadeiramente interessado. Mas como definir o que é melhor para o nosso paciente? É baseado no que eu acho que é melhor? É baseado em algum livro específico? É baseado no quê? Bom, o que é melhor para o nosso paciente vai ser definido por um conjunto de fatores. O que pode ser considerado melhor vai ser definido de acordo com o embasamento teórico que a gente vai ter, alinhado com as evidências clínicas que a gente estuda e, por último e não menos importante, levando em consideração a individualização que a gente vai fazer para cada caso. Então, mais uma vez, embasamento teórico, evidências clínicas e individualização. Esse tripé costuma encontrar o que pode ser considerado o melhor. O livro que eu leio, do Stahl, do Dr. Fábio Rocha, para eu entender melhor o mecanismo de ação de cada remédio, as vias de metabolismo, o efeito de cada neurotransmissor, tudo isso pode ser considerado embasamento teórico dentro da psiquiatria. Da mesma forma que é embasamento teórico qualquer livro-texto que um psicanalista vai procurar sobre o Freud, ou qualquer protocolo que a gente vai estudar do Aaron Beck. Só que teoria é insuficiente para nós cientistas. Então a gente vai ter que ir atrás do que a gente chama de evidência clínica, que de forma simplificada seriam os testes que a gente aplica para checar se as teorias funcionam na prática ou não.
Se eu pego uma grande amostra de pacientes com transtorno de personalidade borderline, divido essa grande amostra em 3 grupos, e aquele grupo que foi tratado com a terapia comportamental dialética tem uma resposta mais robusta que os outros, tá aí uma evidência clínica de que essa abordagem vai ter pelo menos uma tendência a funcionar melhor para esse tipo de paciente. E aí a ciência vai aplicando vários testes para tentar criar protocolos de tratamentos e ficar com mais chance de a gente ser cada vez mais assertivo nas nossas propostas terapêuticas para cada paciente que a gente for atender. Porém, outra coisa que deve ser levada em consideração, além do embasamento teórico e além das evidências clínicas, é a individualização de cada caso. Porque, infelizmente, não tem nenhum estudo científico, por maior que seja, que vai conseguir representar e contemplar todas as particularidades e todos os diagnósticos de todas as populações do mundo. Então, por mais que as hipóteses teóricas nos embasem e por mais que as evidências clínicas nos direcionem, é essencial ter uma escutativa para entender as particularidades de cada paciente, propor os diagnósticos e as condutas terapêuticas que vão ter mais chance de funcionar para aquele indivíduo naquele momento específico da vida dele. E aí isso vale tanto para a parte farmacológica quanto para a parte não farmacológica também. Então, galera, esse tripé aqui de embasamento teórico, evidências clínicas e individualização, nenhum desses fatores pode ser ignorado. Até aqui, eu acho que está todo mundo me acompanhando sem nenhum problema, né? Mas, dito isso, e levando em consideração que o tamanho da importância da psicofarmacologia, tanto em termos de embasamento teórico já disponíveis, quanto nas quantidades gigantescas de evidência clínica que já existe, né, dos potenciais benefícios dos medicamentos, eu considero que é impossível um psicólogo executar um trabalho completo, inclusive de conseguir individualizar cada sujeito, se ele não entender de psicofarmacologia. Cara, se o psicólogo não tem propriedade para dialogar ali e opinar sobre as medicações, é provável que ele seja incapaz de definir o que é melhor para grande parte dos pacientes dele, porque tem uma parcela considerável ali que receberia indicação, então se ele não souber as ferramentas disponíveis, ele vai ser insuficiente para esses pacientes. Porque dentro das várias atribuições do psicólogo, se espera que saiba educar sobre um diagnóstico, que saiba psicoeducar sobre o que se esperar de cada medicação, que entenda o que é previsível em termos de efeitos terapêuticos e efeitos colaterais. Espera-se que o psicólogo saiba conduzir o paciente ao longo do tempo, saiba avaliar se a evolução está dentro do esperado ou não. É recomendado também que o psicólogo saiba influenciar e opinar na otimização, na troca, no desmame e até na suspensão das medicações. Obviamente, ele também precisa saber quando indicar que um paciente consulte com um psiquiatra, e esse encaminhamento não deve ser nem precoce demais para não gerar gasto e intervenção desnecessária, mas também não pode ser atrasado, porque senão a gente pode cronificar ou progredir uma doença, prolongar um sofrimento desnecessário. Então, resumindo, da mesma forma que é extremamente limitado e incompleto um psiquiatra que não entende o trabalho do psicólogo e que não tem um mínimo letramento nas diferentes abordagens que existem, fica muito limitado e incompleto o psicólogo que não entende o trabalho da psiquiatria e que não tem um mínimo de letramento nos medicamentos disponíveis. Então, considero que o psicólogo que não entende de farmacologia é como se fosse uma pessoa montando um quebra-cabeça sem todas as peças disponíveis. Imagina aí que tem um quebra-cabeça de 1000 peças, mas você só tem 700. Cara, em determinado momento, a coisa para de andar, você está quebrando a cabeça ali, mas não vai sair do lugar. E não é porque você não sabe fazer seu trabalho, mas é porque tem um fator ali que não depende exclusivamente do seu processo psicoterápico. Existe a necessidade de você saber que pode ter uma gaveta ali perto com as outras 300 peças. E que você precisa saber onde são essas peças, como mexer com essas peças. Existem muitos transtornos psiquiátricos nos quais uma medicação bem indicada é o que vai permitir, em primeiro lugar, segurança para que o paciente esteja vivo e em condições de seguir o acompanhamento psicológico. Em segundo lugar, estabilização para que esse paciente consiga progressão de forma consistente. E em terceiro lugar, rapidez na normalização do quadro. Porque muitas vezes, né, a gente vai precisar reduzir sintomas e normalizar o paciente para ele conseguir seguir numa terapia de uma forma estatisticamente mais provável. O paciente bipolar, por exemplo, por melhor acompanhado que ele esteja pelo psicólogo, se ele não tiver com estabilizador de humor, ele pode sim estabilizar para depressão ou mania, muitas vezes sem nem identificar um gatilho estressor. Um paciente com TDAH, por mais rigoroso que o psicólogo seja com a determinação de rotina, ele pode nunca conseguir se organizar sem um tratamento farmacológico adequado. O paciente com transtorno de pânico, então, ele pode ter o quadro cada vez piorado se ele não receber uma prescrição adequada, especialmente no início do tratamento, mesmo se o psicólogo ensinar 150 técnicas diferentes para ele manejar as crises. E todos esses pacientes que eu mencionei, eles vão estar em melhores mãos se os psicólogos que acompanham eles, além de saberem encaminhar no momento certo, souberem também conduzi-los, orientá-los nas diferentes etapas do tratamento medicamentoso, da adaptação ao desmame, lembrando que enquanto o psiquiatra vê o paciente a cada 1 ou 2 meses, o psicólogo tem esse contato semanal
com muito mais oportunidades de impactar positivamente o tratamento. Dito isso, na minha opinião, a psicofarmacologia é essencial ao psicólogo, porque apesar de não prescrever, precisa reconhecer as ferramentas disponíveis para tratar os pacientes, justamente para saber o momento ideal de indicar ou não a utilização daquelas ferramentas. Precisa entender se um paciente em uso dos psicofármacos estão tendo a evolução esperada ou não, e precisa saber conduzir o paciente, como eu falei, da adaptação ao desmame, indicando e argumentando até mesmo sobre o momento de aumento, troca ou suspensão da medicação. O bom psicólogo participa ativamente de todo esse processo. Não podemos esquecer também que nunca as pessoas investiram tanto tempo, dinheiro e energia em saúde mental. Então, dominar a psicofarmacologia pode ser enxergado também como uma oportunidade de se diferenciar nesse mercado. Mais uma vez, mas já que estamos valorizados, né, cabe a nós também oferecer em troca o atendimento mais integral possível, e isso inclui nos comunicarmos cada vez melhor, psicólogo e psiquiatra, trabalharmos em conjunto, criar uma rede de profissionais mesmo que estejam dispostos a trabalhar assim, com mais colaboração e menos rixinha. Porque dito tudo isso, e considerando que já está clara a relevância do tema, temos que entender então o que nos impede de praticar esse cuidado integral e conjunto que eu acabei de mencionar. Bom, gente, o psiquiatra, e aí eu tô falando com propriedade no assunto, né? O psiquiatra ele precisa fazer bastante coisa para aproximar esse vínculo. E na minha opinião, nós somos os principais responsáveis por todo esse distanciamento que eu acabei de mencionar no slide anterior. Só que essa apresentação aqui, ela é direcionada para psicólogos, então eu vou passar os conflitos que vocês psicólogos podem resolver e as oportunidades que vocês podem aproveitar. Mas fiquem 100% tranquilos, porque eu não perco uma oportunidade sequer de reforçar isso aos meus colegas médicos também. Mas enfim, falando sobre vocês, na minha opinião, o maior entrave ainda é um estigma que permanece dentro do curso de psicologia sobre a psiquiatria. A gente sabe que ainda tem muito professor de psicologia que insiste na ideia de rivalizar com o psiquiatra, como se fosse um fracasso encaminhar o paciente, como se a psiquiatria tivesse que ser apenas o último caso, como se fosse algo a evitar sempre que possível. Em última análise, como se o transtorno psiquiátrico não tivesse uma base biológica que tivesse que ser investigada e tratada de forma paralela. Essa negativa é descabida, já caiu por terra, dado todo o embasamento teórico e as evidências clínicas que já existem. Psicólogo que nega a importância da psiquiatria e da farmacologia é negacionista e presta um desserviço a todo mundo que procura um atendimento mais humanizado e eficiente. Por outro lado, a gente também não pode ignorar a segunda causa desse conflito, a segunda barreira, que é secundária ao trabalho ruim que foi feito por muito tempo e ainda é feito por muitos profissionais, mas que eu tenho convicção de que está mudando com o tempo. Infelizmente, não são raros os relatos de atendimentos psiquiátricos onde o profissional escuta, diagnostica e propõe terapêutica ao paciente num período de 30 minutos, 20 minutos, às vezes até menos do que isso. Pacientes que numa pseudoconsulta dessas recebem 2 ou 3 diagnósticos, mais 2 ou 3 medicamentos, sem a possibilidade de contato com o profissional para um suporte, sem as explicações e orientações adequadas e com o retorno agendado para dali 1, 2 meses, às vezes até mais. Psiquiatras também que acreditam que a função de conversar é do psicólogo e que o papel dele é ali simplesmente medicar, ou profissionais que abrem mão da individualização secundária a uma pseudo-inespecificidade dos medicamentos. Vou te explicar isso um pouquinho melhor. Palavra até difícil de falar, né? Quando a gente está pensando em classes psicofarmacológicas, dentro da psiquiatria, a gente não tem tanta classe assim. Basicamente, a gente tem antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humor, antipsicóticos e os psicoestimulantes. Então, isso significa que os tratamentos eles são inespecíficos. A gente tem muito mais diagnóstico do que tratamento, é muito mais cacique do que índio. A mesma classe farmacológica trata um monte de coisa. Então, vamos supor que a gente pega 5 pacientes completamente diferentes. Um homem jovem, um homem idoso, uma mulher jovem, uma mulher idosa, um adolescente. Às vezes eles vão ter uma sintomatologia ligeiramente parecidas, mas com histórias de vida completamente diferentes, queixas diferentes, obviamente diagnósticos diferentes. A gente vamos supor que 2 recebem diagnósticos de depressão com características diferentes, um diagnóstico de TOC, outro de TEPT e algum outro transtorno ansioso para o nosso quinto paciente. Só mencionando alguns exemplos. Apesar de toda essa diferença que pode estar dentro desses 5 pacientes diferentes, é muito frequente que todos eles sejam tratados com a mesma classe farmacológica, que é o antidepressivo, que seria a classe de primeira linha para todos esses diagnósticos, e muitas vezes, inclusive, com a mesma substância. E por conta dessa inespecificidade dos tratamentos, tem muito psiquiatra que abre mão de individualizar cada caso,
faz pouca questão de entender a história do paciente de uma forma verdadeiramente longitudinal e integral e ignora todas as nuances como se elas não fossem fazer diferença. Só que eu chamo de pseudo-inespecificidade porque é uma inespecificidade falsa. Hoje em dia, nós já temos centenas de opções disponíveis em cada classe medicamentosa, e essas opções diferem em mecanismo de ação, em meia-vida, em efeitos terapêuticos, efeitos colaterais, por aí vai. Sem falar que serão diferentes as orientações não farmacológicas que a gente vai dar ênfase para cada um desses pacientes. Então eu concordo, pode até ser que eu prescreva a mesma sertralina para uma mulher jovem com TOC e para um homem velho com TEPT, mas as orientações e o prognóstico vão ser completamente diferentes. Então há de se reconhecer que tem muito psiquiatra fazendo um trabalho mal feito e que essa também é uma barreira gigantesca que contribui para esses estigmas relacionados à psiquiatria. Ao mesmo tempo, entender que essa realidade está mudando e fomentar e estimular essa mudança cada vez mais é papel de todos nós. Um terceiro ponto que merece muita atenção é que, apesar de já existirem centenas de opções farmacológicas para cada classe, conforme eu acabei de comentar, ainda é um campo que tem muito a crescer. Diferente da cardiologia, que é uma especialidade quase milenar, né, estudada e investigada há milhares de anos, os primeiros remédios psiquiátricos surgiram antes de ontem, na década de 50. Então isso significa que a gente ainda tem muito a aprender e evoluir. Significa que as nossas medicações não são perfeitas. Não existe receita mágica, não existe panaceia, não existe tratamento perfeito ou isento de efeitos colaterais. E geralmente os tratamentos que prometem isso são charlatanismo. Então toda indicação de tratamento ela vai levar em consideração os potenciais benefícios e os potenciais prejuízos, tanto na hora de introduzir o remédio, quanto se você optar por não introduzir. Só conhecendo esses diferenciais, essas variações, é que a gente vai conseguir definir de forma assertiva o que vai ser o melhor tratamento. E para isso, os profissionais eles devem ter conhecimento sobre todas as ferramentas disponíveis e todas as variações de desfechos disponíveis que cada uma dessas ferramentas pode propiciar. E não, por último, e não menos importante, eu considero um conflito também o fato de não haverem boas referências para os psicólogos estudarem psicofarmacologia. Infelizmente, gente, a maioria dos cursos eles são excessivamente teóricos, pouco práticos, com muito tempo dedicado a foto de neurônio ampliada, decorebas intermináveis, nomes de neurotransmissores, vias de metabolização, sobrecarregam vocês com a parte mais hipotética do embasamento teórico, com muita enrolação e dedicam muito pouco tempo à parte prática. Isso quando os cursos não têm parte prática nenhuma e ficam só no campo da teoria. Então eu acredito que essa deve ser a parte mais frustrante e desanimadora de todas. Inclusive eu trouxe para vocês alguns exemplos, né? Eu tomei a liberdade, antes de montar esse treinamento, obviamente, de pesquisar quais treinamentos de psicofarmacologia voltado para psicólogos que existiam no mercado. E eu percebo que é tudo muito excesso de teoria. É foto de neurônio ampliado, mostrando ali as vesículas e os nomes de neurotransmissores, falando de citocromos diferentes que atuam em diferentes vias de metabolismo, como se isso fosse ter alguma relevância clínica. A gente espera que no futuro tenha, a gente espera que no futuro a gente tenha marcadores biológicos, exames genéticos que facilitem a gente saber qual remédio vai funcionar ou não, mas hoje em dia isso é completamente inacessível e fica muito no campo da teoria. Você saber qual que é o sentido de propagação de cada neurônio, beleza, né? Tem algumas imagens que são interessantes, que são divertidas, mas, poxa, ficar decorando o nome de neurotransmissor, não acredito que esse vai ser o tipo de conhecimento que vai de fato influenciar na sua prática clínica. Esse tipo de coisa, ele pode, né? Para quem gosta de entender essas coisas mais teóricas, é óbvio que é interessante. Só que isso não pode ser o foco de um tratamento, de um curso de psicofarmacologia para psicólogo, porque obviamente isso vai ser desanimador e vai dar a sensação que a psicofarmacologia é uma coisa, um bicho de sete cabeças e que não influencia tanto assim na sua prática clínica. Então, dado a relevância do tema e os conflitos a serem ultrapassados, que foram esses que eu mencionei, a gente pode entrar no terceiro tempo da aula, que seria a forma que eu recomendo que vocês usem para dominar a psicofarmacologia de um jeito útil. E eu desmembrei nesses 3 passos simples. Primeiro de tudo seria entender o que um psiquiatra faz, ou pelo menos o que ele deveria fazer ao longo da consulta, e para saber também qual que é o momento ideal de encaminhar um paciente a ele. Em segundo lugar, vai ser entender as classes farmacológicas. Muito mais importante do que ficar decorando o conceito farmacocinético e farmacodinâmico, de ficar decorando qual remédio é eliminado pelo fígado e outro pelo rim.
muito mais importante que isso é entender quais são as principais classes farmacológicas utilizadas na psiquiatria, quais são consideradas primeira linha para cada diagnóstico, quais os principais efeitos terapêuticos e colaterais que você vai esperar de cada classe, de preferência de cada substância, como diferenciar qual que tem potencial risco de causar dependência e qual não tem, como que você vai explicar para o seu paciente por que uma tem risco de dependência e por que a outra não tem, quais que tem efeito imediato, quais que demora a começar a fazer efeito e você vai ter que também tranquilizar o seu paciente nesse período. São essas as questões principais que vão, de fato, trazer diferença para a sua prática clínica. Ah, Pedro, então você está falando que não precisa ter embasamento teórico. Óbvio que não, gente. O embasamento teórico ele vai ajudar sim, vai ajudar muito. A questão é que tem que ser isso, tem que ser um embasamento. A gente não pode confundir o embasamento com propor uma faculdade de farmácia dentro de um curso de farmacologia para o psicólogo clínico, tá? Uma coisa muito diferente da outra. Mas enfim, então, o primeiro e a segunda ferramentas, na minha opinião, são essas. E em terceiro lugar, eu acredito que todo psicólogo tem que entender as diferentes etapas do tratamento medicamentoso para ser capaz de fazer o encaminhamento, saber opinar sobre a necessidade de introdução da medicação, sem afobar, mas ao mesmo tempo sem prolongar o sofrimento de um paciente com indicação precisa. Também precisa saber acompanhar o paciente ao longo da fase de manutenção, mais uma vez sem afobar para não tirar remédio antes da hora, mas ao mesmo tempo garantindo confiança gradual àquele paciente ali, já pensando na hora do desmame lá na frente. Também tem que saber manejar os efeitos colaterais que podem incomodar os pacientes, especificamente nessa fase de manutenção, que é uma etapa mais longa. Finalmente, tem que saber também auxiliar o paciente, o psiquiatra, a definir o momento ideal de retirar ou não a medicação, além de conduzir junto conosco essa alta da psiquiatria, porque isso vai diminuir muito a chance de recidiva. Então, eu acredito que um psicólogo que domina esses 3 passos, ele já domina o essencial em termos de psicofarmacologia, e a partir dali seria lapidar, reforçar o conhecimento, aprofundar mais na parte neurocientífica, teórica de quem tem interesse, mas de forma leve, então, no restante da aula, eu vou pincelar um pouquinho sobre cada um desses tópicos. É óbvio que a gente não vai conseguir esgotar todos eles 3, né? Mas a gente vai dar uma pinceladinha em cada um desses para pelo menos vocês saírem dessa aula com uma dimensão do que vale a pena você ter atenção quando for estudar cada um desses assuntos. Pessoal, primeiro de tudo, né? O que um psiquiatra faz, quando ele vai ser útil para mim, para o meu paciente, e qual a forma correta de encaminhar o paciente a ele. É importante relembrar que um psiquiatra, ao longo da consulta, ele tem o objetivo de entender a vida do sujeito como um todo. Ele deve entender todo o funcionamento daquele indivíduo, como é a rotina dele, como é a forma que ele interpreta o mundo, quais são os medos, as aspirações, as qualidades, os defeitos. Tem que entender a história de vida desde o nascimento, até a história familiar que vem antes dele nascer é importante. Só depois de a gente entender a vida, o mundo do sujeito como um todo, é que vai ser possível juntar essas informações com os sinais e sintomas que o paciente veio trazendo para a consulta, para a gente pensar em alguma hipótese diagnóstica sem pressa e propor uma terapêutica específica. Eu insisto bastante na necessidade de aprofundar essa investigação e de fazer uma anamnese bem completa, porque dentro de saúde mental é isso que a gente tem disponível para dar diagnóstico. Dar diagnóstico é como dar um spoiler de um filme. Não só na saúde mental, mas na área da saúde como um todo. Então, isso exige uma investigação pormenorizada. Uma analogia que eu gosto de fazer sobre isso é a seguinte. Imagina um plantonista de uma UPA, quando chega uma criança vomitando e confusa. Imagina que esse plantonista, enquanto ele estava fazendo os primeiros socorros desse menino, mediu a glicemia, percebeu que estava muito alta, conversou com os pais, descobriu que os 2 pais são diabéticos, aí ele pediu uma gasometria, um exame de sangue, acabou fechando o diagnóstico de diabetes quando ele viu os resultados. Cara, naquele momento, o médico ele tem todo o filme da vida daquela criança. Ele sabe o que estava acontecendo com o pâncreas do menino meses ou até anos antes do primeiro sintoma aparecer. Ele consegue justificar algumas coisas que os pais nem estavam identificando que era sintomatologia. Às vezes ele consegue falar até o que aconteceu na gravidez da mãe, se aconteceu alguma coisa específica lá. Ele consegue adivinhar também o que vai acontecer dali pra frente, viajando no tempo ali da história de vida daquele menino. E se ele viajar no tempo e não gostar do desfecho, ele intervém, que é o que a gente chama de tratamento. Então, se aquele médico passa a oferecer insulina para aquele menino diariamente, ele está influenciando num futuro, porque ele viajou no tempo, ele não gostou do desfecho que ele viu depois de dar o diagnóstico, e ele falou assim, não, vamos fazer uma intervenção. Dar um diagnóstico, é isso. Na psiquiatria é igual. O diagnóstico ele é capaz de observar o passado, ele é capaz de dar sentido ao presente, ele é capaz de pelo menos imaginar o que vai ser do futuro. Só que na psiquiatria a gente não tem exame de sangue, a gente não tem gasometria, a gente não tem glicemia, a gente não tem exame de imagem, a gente não tem marcador biológico.
No máximo, a gente usa esses exames complementares para excluir causas que possam nos confundir. Na saúde mental, nós temos a anamnese. E aí a gente tem que ser o profissional mais foda de todos em coletar a anamnese do jeito certo. E eu sei que, infelizmente, nem todo psiquiatra trabalha com esse rigor, nem todo psiquiatra vê desse jeito. Isso, inclusive, contribui para o mau uso da ferramenta chamada diagnóstico e para a estigmatização do diagnóstico, para muita gente achar que diagnóstico é colocar o paciente numa caixinha, rotular, minimizar, e não é nada disso. E por que eu estou falando disso aqui, gente? É porque quanto melhor o psicólogo entender qual que é a função completa do psiquiatra e da psiquiatria, fica mais fácil de você diferenciar quem faz um bom trabalho de quem não faz. Fica mais fácil de você criar uma boa rede de profissional bom ao seu redor. E aí fica mais fácil você ter conhecimento e segurança de quando você vai encaminhar um paciente seu, sem ter medo de ele sofrer uma intervenção desnecessária ou um mau uso da ferramenta diagnóstico e da ferramenta medicamento. Vai ficar mais fácil você entender por que vale a pena encaminhar quando você precisa de uma investigação sobre uma perspectiva mais biológica da coisa, para permitir a exclusão de doenças clínicas ali que poderiam justificar um sintoma ou outro que você observou. Fica mais fácil entender porque o psicólogo deve encaminhar sempre que tiver um transtorno grave, cujas evidências científicas já mostram uma resposta mais eficaz se ele tiver acompanhado com a medicação também, tipo um transtorno do pânico, por exemplo. Fica mais fácil entender que um quadro que está muito resistente às intervenções às intervenções psicoterápicas, desculpa, eles também podem ter algo a mais a ser observado durante uma consulta médica que talvez você não identificou. A gente poderia aqui fazer uma listinha de várias indicações possíveis, inclusive tem uma aula específica para isso. Só que de modo amplo, quando você perceber que uma anamnese sob essas perspectivas mais médicas que eu te falei tem mais potencial benefício do que potencial prejuízo para um paciente seu, é a hora que faria sentido considerar um encaminhamento. E não se enganem, tá? Existem bons psiquiatras que vão receber esse paciente e que, se não precisar deles, ele vai simplesmente dar alta. Então, fato é, quanto melhor seu entendimento sobre as indicações de encaminhamento, do que um psiquiatra faz durante a consulta, mais seguro você vai ficar de encaminhar ou não o seu paciente. Então, vale a pena você aprofundar um pouquinho sobre esse tópico, né? O que um psiquiatra faz, quais são as principais indicações de encaminhamento e como que eu vou sugerir de um paciente ir até ele. Em relação às classes farmacológicas, o fundamento essencial aqui é entender que o nome das classes ele não pode ser entendido de forma intuitiva, porque às vezes esses nomes mais atrapalham do que ajudam. Antidepressivo, por exemplo, não é só para depressão. Ansiolítico, ele pode até piorar a ansiedade a longo prazo. Antipsicótico, ele pode muito bem ser usado para um paciente que não é psicótico. E por aí vai. A dose das medicações também faz muita diferença. Usar um antipsicótico em dose baixa, como a quetiapina 25mg, pode ser simplesmente para tratar insônia, mesmo sendo um antipsicótico. Uma dose mais moderada pode cair muito bem para potencializar um tratamento antidepressivo. E só uma dose verdadeiramente alta faria sentido no transtorno psicótico. Então, o nome da classe farmacológica não significa o que ela está tratando, não seja intuitivo em relação a isso. A máxima aqui, principal premissa para a gente ter desse tópico é esse. Não leve o nome da classe farmacológica ao pé da letra, porque isso vai te complicar. Só de ter isso em mente, já é meio caminho andado. Apesar disso, de não ser interessante levar o nome ao pé da letra, vale a pena saber o nome das classes, porque as linhas de tratamento para cada diagnóstico, na maioria das vezes, vão ser identificadas através desses nomes. Então, quando a gente fala de linhas de tratamento, é porque de tempos em tempos as principais sociedades internacionais de psiquiatria atualizam seus protocolos de tratamento para cada condição. Então, essas atualizações vão se baseando na teoria e nas evidências clínicas que vão surgindo para identificar o que vai ser primeira linha para cada diagnóstico. E quando a gente está falando de primeira linha, a gente está se referindo aos remédios que para determinado transtorno são seguros, eficientes, com efeitos colaterais toleráveis e disponíveis logisticamente e financeiramente. E é importante que seja nessa ordem, tá? Segurança, eficiência, tolerabilidade e preço. Aí o psiquiatra se atualiza através desses protocolos e livros-texto e consegue trabalhar de forma mais organizada. Então, é mais ou menos da seguinte forma. Quero estudar transtorno bipolar. Abro lá o CAMAT atualizado sobre o tema, que vem lá da Associação Canadense, é uma das mais respeitadas quando o assunto é transtorno bipolar. Aí eu vejo lá, opa, quadro maniforme, a gente tem estabilizador de humor e antipsicótico como primeira linha. Legal, já sei quais são os estabilizadores de humor, já sei quais são os antipsicóticos. Deixa eu ver dentro dessas classes quais são os que fazem mais sentido para esse meu paciente. Deixa eu ver quais estabilizadores de humor aqui são possibilidade.
quais antipsicóticos. Show, consigo ter uma noção ali depois que eu individualizar e conversar com o meu paciente qual vai funcionar melhor para ele. Ok, beleza. Ah, não, vamos supor que meu paciente já saiu da fase de mania. Agora eu estou diante de uma fase de estabilização, de manutenção. Deixa eu ver aqui, opa, estabilizador de humor continua a primeira linha de novo. Deixa eu ver quais estudos mais robustos aqui. Nossa, legal, lítio, ácido valproico, bastante evidência. Nossa, fui individualizar aqui para o meu paciente e vi que é uma mulher que quer engravidar. Então, o ácido valproico é contraindicado. Então, talvez o lítio seja a melhor opção para ela. Então, é assim que a gente vai raciocinando. Então, saber o nome das classes ajuda principalmente nesse tipo de agrupamento e, obviamente, né? A gente vai ter um direcionamento dos tratamentos específicos, mas também tem algumas padronizações e algumas semelhanças em termos de tempo até começar a fazer efeito, de efeitos colaterais que podem acontecer, de riscos e contraindicações que podem ter. Então, as classes farmacológicas servem para isso. Mas, por favor, não usem o nome como intuição. Antidepressivo para depressão, ansiolítico para ansiedade, é isso aí que não pode fazer. Primeiro ponto, então, é desmistificar essa questão do nome intuitivo e depois começar a aprender o essencial de cada uma das classes farmacológicas e depois das substâncias. Eu já falei nessa aula de hoje, mas as 5 principais que a gente tem na psiquiatria são os antidepressivos, os ansiolíticos, os estabilizadores de humor, os antipsicóticos e os psicoestimulantes. Percebam, tá, gente, que eu tô só mencionando aqui de forma bem rápida, um bate-bola, algumas informações que são importantes serem aprendidas por vocês. Meu objetivo aqui não é esgotar o que precisa ser dito sobre psicofarmacologia, mas eu queria trazer pelo menos uma dimensão de como o raciocínio funciona para você saber o que vale a pena você estudar e aprender e o que não vale tanto assim. Tem vários outros conceitos úteis da gente trabalhar que eu adoraria ficar por horas aqui conversando com vocês. Até esses conceitos que eu passei de forma mais rápida daria para aprofundar e fazer aula sobre eles. Então, falar sobre especificidade, sobre sensibilidade, sobre essa questão de ser primeira linha de medicação, sobre a diferença do mecanismo de ação de cada classe, falar sobre tolerância e abstinência, te contar quais dessas classes são primeira linha para quais diagnósticos, te falar as características que diferem os tarja pretas dos não tarja pretas e por que o Zolpidem deveria ser tarja preta, mas muitas vezes é vendido como se não fosse. Te atualizar sobre o novo tratamento para TDAH, saindo do forno aí, chegando no Brasil. Te explicar como raciocinar diante de uma prescrição médica que já está pronta. E também te ensinar a pensar numa prescrição médica do zero, num paciente virgem de medicação. Porque quando você encaminhar o seu paciente para uma avaliação psiquiátrica, é interessante que quando você tiver essa receita de volta, né, a prescrição medicamentosa, você perceber se tem algum sentido de acordo com o que você acha que aquele paciente tem ou não. É legal o psicólogo entender sobre isso, é um grande diferencial. Então tem muita coisa para a gente falar sobre esse assunto, mas o importante é que fique claro para você, mais uma vez, quais são os aspectos mais importantes desse tema, psicofarmacologia, e só de você saírem com a premissa de não levar o nome das classes ao pé da letra para intuir sobre o que está sendo tratado com aquela classe, isso aí já vai ser uma vitória dessa aula. Então, procure conhecer as classes farmacológicas, conheça para que cada uma delas é útil. Depois que vocês tiverem formado uma base bem sólida sobre as principais classes e as indicações, aos poucos vocês vão entendendo as substâncias disponíveis em cada classe. Não parte direto para, meu paciente está tomando sertralina, deixa eu ver o que é a sertralina. Ah, não, agora ele está tomando sertralina com quetiapina. Não, assim não vai funcionar. É melhor você primeiro entender as classes como um todo, de uma forma bem estruturadinha, depois você vai para as substâncias, porque senão fica um estudo segmentado pouco útil para a sua prática clínica. Enfim, fazendo dessa forma vai ser cada vez mais fácil de você entender qual que é o efeito terapêutico esperado e o colateral esperado de cada tratamento. Vai ser um diferencial na hora de você fazer sua psicoeducação, de você ajudar o paciente a se autoavaliar ao longo do tempo, de entender o tempo que se deve esperar para considerar se o tratamento está dando certo ou não, ensinar a lidar com os efeitos colaterais, entender a hora de entrar com medicação, de manter, de trocar ou até de suspender. Às vezes é importante até para você saber a hora de falar com o seu paciente que o acompanhamento não está fazendo muito sentido do ponto de vista farmacológico, que valeria a pena pedir uma segunda opinião. Tudo isso vai sendo aprendido de forma natural quando você aprende do jeito certo e vai te deixar cada vez mais confiante nesse tema, tá? E, obviamente, um aprendizado aprofundado sobre as classes farmacológicas vai demandar alguma energia e investimento de energia, mas é um aprendizado que vale muito a pena. Por último, pessoal, contemplando o terceiro passo que eu mencionei, é essencial que o psicólogo se capacite na orientação das diferentes etapas do tratamento medicamentoso. Quando o paciente é encaminhado para a psiquiatria,
ele fica cheio de dúvidas sobre o que aquilo significa, mesmo que ele não expresse isso de cara para você. Significa que o quadro dele é muito grave? Significa que o psicólogo considera o paciente doido? Se ele for à psiquiatria, né, a vida dele vai mudar muito, ele vai ser impedido de beber, vai parar de sair, vai ficar impotente sexual, ele vai engordar, vai ficar lerdo, vai parar de trabalhar. São medos e estigmas específicos que esse paciente precisa ter tirado, que ele precisa conversar sobre isso, e um psicólogo que tem esse conhecimento de conversar sobre isso de uma forma com bastante propriedade vai ser um psicólogo diferenciado. Na fase de adaptação a um remédio, quando o paciente já passou pelo psiquiatra e recebeu uma prescrição, as orientações que vão ser necessárias vão variar de acordo com o diagnóstico, de acordo com a medicação prescrita. De repente, esse paciente recebeu prescrição de um antidepressivo e precisa ter paciência nas primeiras 2 semanas, que é um período onde muitas vezes o remédio nem tem efeito terapêutico nenhum e ele ainda tem que suportar alguns efeitos colaterais chatos. Então, tem essa chatice aí. Aí o paciente com estabilizador de humor ou antipsicótico, ele pode precisar ainda mais de tempo para sentir os benefícios, às vezes 4, às vezes 6 semanas. Paciente em uso de psicoestimulante, por outro lado, no TDAH, por exemplo, em uso de Venvance, ele vai ter que ter reforçado nele a necessidade das estratégias não farmacológicas, porque muitas vezes o remédio faz um efeito tão rápido que o paciente passa a ter a falsa sensação de que ele virou uma máquina de produtividade e não precisa nem de psicologia mais. Saber as diferenças, né, dos diferentes medicamentos na fase de adaptação vai ser um diferencial para você. Na fase de manutenção, também é útil saber psicofarmacologia, porque aqui o psicólogo vai ter que ajudar a manter a boa adesão terapêutica no paciente por tempo suficiente para reduzir a chance de recidiva do transtorno que está sendo tratado. Eu já vi muito psicólogo afobar e ver, o paciente está bem há 2 meses, já vamos tirar esse remédio. Não é assim que funciona. A duração da manutenção do tratamento para reduzir essa chance de recidiva varia de acordo com o transtorno, de acordo com as especificidades do paciente, de acordo com o remédio que a gente está usando. Então, o psicólogo tem que saber disso sim. Identificar também se é necessário alterar o tratamento passa por esse diálogo entre psicólogo, paciente e psiquiatra. Lembrando mais uma vez que o psiquiatra muitas vezes vai ver o paciente a cada 1 ou 2 meses. Então o psicólogo vai ter esse contato mais de perto, mais longitudinal, vai ter a possibilidade de perceber o que está funcionando e o que não está funcionando e influenciar nas nossas decisões terapêuticas. E aí, quanto melhores informados os 3 estiverem sobre essa evolução, mais fácil vai ser acertar nessa conduta. E mais uma vez eu reforço, eu sei que nem todo psiquiatra dá essa abertura para trocar essa ideia. Só que a psiquiatria está ficando cada vez mais competitiva e os profissionais estão ficando cada vez mais espertos. Então é importante que vocês criem uma rede de profissionais que sejam bons para vocês poderem indicar os seus pacientes. Até porque isso acontece do nosso lado também. Nem todo psicólogo é bom de serviço, nem todo psicólogo está disposto a passar por aulas de capacitação, de se aprofundar nas diferentes modalidades e abordagens de terapia para os seus pacientes. Nem todo psicólogo é bom e a gente tem que criar nossa rede e saber para quem a gente está indicando. Então, mais uma vez, essa aula também é importante, né? E saber sobre farmacologia é importante para você ajudar o seu paciente a identificar se o tratamento farmacológico está sendo bom ou não. E, finalmente, vem a parte do desmame, onde a gente tem evidências científicas robustas o suficiente de que o processo de terapia contribui muito para o sucesso do desmame e contribui muito para diminuir as chances de recidiva de doença depois do desmame. Então, todas essas habilidades vão diferenciar muito o psicólogo que é excelente daquele psicólogo que é limitado com os seus pacientes. Aquele psicólogo que tem um embasamento teórico bom o suficiente para justificar as opiniões e condutas que ele toma, que vai ter vivência prática o suficiente para sugerir e orientar encaminhamento, troca, manutenção, desmame de medicação e que vai ter sabedoria o suficiente para individualizar o sujeito e reconhecer quais propostas vão ter mais chance de funcionar para ele. Essa solidez na psicofarmacologia também é necessária para discernir quais são as novidades no mercado que vão ter potencial de ajudar daquelas promessas que provavelmente não vão se cumprir. Lembrando que a gente está num período onde o marketing do natural e do que combate a indústria farmacêutica tradicional tem sido uma coisa muito utilizada para vender. Tem muita gente achando aí que se é natural não faz mal, deixa eu prescrever essa vitamina, sem levar em consideração que isso pode gerar interação medicamentosa, que isso pode adiar a procura de um tratamento verdadeiramente eficaz. Então é muito necessário cuidado com tudo isso, mais uma vez, tá? Você, psicólogo, tem essa responsabilidade na sua mão de levar com muita seriedade qualquer coisa que for sugerido para o seu paciente. Vocês vão ter muitos pacientes que receberam prescrições naturebas aí, manipuladas, caríssimas, porque são naturais, não tem perigo. Então, até isso a farmacologia, o ensino da farmacologia ajuda. Entender o que de fato tem robustez científica para a gente indicar para os nossos pacientes,
saber conduzi-los ao longo das diferentes etapas do tratamento medicamentoso, inclusive no momento da alta. Pessoal, como eu falei no início da apresentação, essa foi uma aula introdutória sobre a importância da psicofarmacologia para psicólogos e sobre o caminho que a gente pode seguir para aprender psicofarmacologia. E eu aproveito para convidar vocês para conhecerem meus treinamentos. Eles foram criados especificamente para contribuir com a psicologia, então foram treinamentos voltados para o psicólogo e também para permitir que eu crie essa boa rede profissional ao meu redor. De forma bem humilde, mas ao mesmo tempo deixando a modéstia de lado, os meus treinamentos eles são muito melhores do que os outros treinamentos que existem disponíveis no mercado. Já tenho centenas, no plural, de alunos que fizeram e aprovaram os meus cursos. Os feedbacks deles estão disponíveis nos meus destaques do Instagram para quem quiser ver. Eu sigo com o mesmo compromisso que eu fiz quando eu criei o Além da Psiquiatria, de fazer os conteúdos cada vez melhores e progredindo na robustez ali dos conteúdos, das evidências. E também, ao mesmo tempo, de manter os treinamentos acessíveis financeiramente. Então, vocês não se assustem quando vocês verem que meus cursos, eles, além de melhores, eles são mais baratos que os outros. Isso não é porque eles valem menos, mas é porque, apesar de eu querer sim lucrar com eles, eu quero, né, poder reinvestir neles também. Mas o meu principal objetivo é criar essa rede de profissional robusta que já estou criando a cada nova turma que é formada. Então, se você quiser saber mais tanto sobre psicofarmacologia descomplicada para psicólogos, que é um treinamento didático, bem estruturado, direcionado ao que vai ser importante para você na sua prática clínica, quanto ao diagnóstico diferencial de saúde mental, que é um treinamento que a gente aborda os conceitos de psicopatologia, a gente aborda o formato ideal de montar uma anamnese direcionada a fazer diagnóstico sem pressa, mas ao mesmo tempo sendo assertivos para a gente conseguir ser específico com o nosso paciente, sem rotulá-lo, mas fazendo um bom uso dessa ferramenta chamada diagnósticos, e falando também sobre os diagnósticos diferenciais na prática, do tipo TDAH versus outras causas de desatenção, para a gente não sair fazendo diagnóstico de TDAH+, transtorno bipolar versus transtorno de personalidade borderline, para a gente não achar que tudo é uma coisa ou tudo é outra, ou que todo mundo vai ter os dois diagnósticos. Diagnóstico de depressão bipolar versus depressão unipolar, para a gente aprender a caracterizar uma hipomania, enfim, vários outros diagnósticos diferenciais que a gente vai estar abordando. Se você quiser saber mais sobre os meus treinamentos, basta acessar meu Instagram, que é @Dr. Pedro Mello Psiquiatria, ou me encontrar em qualquer uma das redes sociais, que as informações estarão todas muito intuitivas. Mais uma vez, muito obrigado por me assistir até aqui. Não deixe de compartilhar com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo também. Meu intuito hoje não era esgotar o tópico psicofarmacologia com vocês, mas era estreitar esse laço aqui, trocar uma ideia com você sobre qual que é o passo a passo, ou pelo menos qual que é o direcionamento que você deve ter na hora de aprender psicofarmacologia, se o seu interesse for que esse aprendizado influencie positivamente no acompanhamento que você vai dar para os seus pacientes dentro da sua clínica. Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Eu espero te ver mais vezes, tá? E a gente se vê, eu estou muito aberto, muito disponível, sou muito acessível, quero ouvir seu feedback, quero ouvir o que você tem para falar. E se você gostou da aula, compartilhe com alguém que vai se beneficiar e gostar dela também. E eu espero te encontrar nas minhas redes sociais e nos meus treinamentos. Sem mais delongas, muito obrigado, bom dia para vocês e a gente se vê por aí. Um beijão.